Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula. E no vídeo de hoje, a gente vai resolver algumas questões relacionadas à progressão geométrica. Então, como primeira questão, nós temos a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Então, essa daqui é nossa progressão geométrica. Determine quem o oitavo termo, o nosso A8. Tá? Para a gente relembrar o que é uma progressão geométrica. A progressão geométrica é a sequência numérica onde eu vou ter algumas características básicas. Uma delas, para eu encontrar um termo, eu vou multiplicar o quociente ou razão pelo meu termo anterior. Tá? Então, para eu encontrar um termo, eu vou multiplicar a razão pelo meu termo anterior. Então, vamos calcular o oitavo termo. Qual é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica? AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Eu quero calcular quem é o oitavo termo. Então, aqui, ó, A8 vai ser igual. Quem é meu primeiro termo? 2. 2 vezes... Quem é minha razão? Como é que eu calculo a razão aqui, ó? Por essa fórmula, tá? Então, eu posso pegar qualquer termo aqui, tá? Então, eu vou pegar o A2, que vai ser igual a razão vezes quem? O anterior, o antecessor, A1. Quem é o A2? Quem é o termo 2? 6. A razão que eu quero calcular, vezes quem é o primeiro termo? 2. Se esse 2 está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, a minha razão aqui, ó, 6 dividido por 2 vale 3. Calculamos a razão, tá? Então, 3 elevado a quem? A 8 menos 1. Então, eu vou ter que meu elemento 8 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a sétima. Professor, tem algum jeito da gente calcular esse 3 elevado a sétima mais simples ou que a gente não corra risco de errar? Tem, vamos aqui, ó. O que é 3 elevado a 7? É 3 vezes 3, 7 vezes, tá? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. Então, aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 7 vezes. Eu vou separando de 2 em 2 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Sobrou um 3 aqui, não foi? 3. Agora... 9 vezes 9, 81. 9 vezes 3, 27. 81 vezes 27, 2.187. Aí eu venho aqui, ó. A8 vai ser igual a 2 vezes 2.187. Meu oitavo termo vai ser igual a 4.374. Acabamos de encontrar o oitavo termo. Então, como segunda questão, eu tenho aí, ó, várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira e em cada uma das seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a primeira pilha com uma tábua, a segunda com 2, a terceira com 4, a quarta com 8 e assim sucessivamente. Se eu interpretar isso aqui como uma sequência numérica, como uma progressão geométrica, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 4, 8 e assim por diante, tá? Lembrando que eu tenho aí uma progressão geométrica infinita, tá? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, a gente vai calcular quem? O A12. Então, qual é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica? A n, ou o enésimo termo, vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Eu vou calcular o A12. Vai ser igual, quem é o primeiro termo? 1 vezes quem é a razão? A razão, ó, eu posso colocar aqui, ó, vai ser o elemento, um termo qualquer, dividido pelo seu antecessor, tá? Então, eu vou ter aqui Q vai ser igual a 2 dividido por 1. Meu quociente vale 2. Beleza? Então, aqui, ó, 2 elevado a quanto? A 12 menos 1.
Meu 12º elemento vai ser igual a 1 vezes 2 elevado à 11ª. Da mesma forma, professor, como é que a gente pode resolver essa questão aqui, ó? O que é 2 elevado a 11? É 2 vezes 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 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aí eu venho aqui, ó. Eu sei quanto é 2 vezes 2, 4. 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 Sobrou um 2 lá, ó. Aqui, ó. Quanto é 4 vezes 4? 16. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. 16 vezes 16, 256 vezes 8. E 256 vezes 8, 2048. Então, A12, ou o meu 12º termo, vai ser igual a 1 vezes 2048, onde a 12ª pilha de tábuas vão ter 2048 tábuas. Resolvida a questão. Vamos para a terceira. Determine o 10º termo. Então, ele quer quem? A10. De uma progressão geométrica cujo primeiro termo vale 2 e a minha razão, ou também chamado de quociente, 3. Tá? Então, vamos lá. A n vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero calcular quem? O A10. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é a razão? 3. Quem é n? 10 menos 1. Se eu quero calcular o 10º termo, n é 10, tá? Então, A10 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Professor, mesma coisa? Exato. 3 vezes 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 3. 2, 4, 6, 8, mais 1, né? 9. O que é 3 elevado a 9? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, ó, 9 vezes, tá? Então, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Sobrou um 3 aqui. Agora a gente multiplica de novo. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81. E sobrou um 3 de novo. 81 vezes 81, 6.561 vezes 3. 6.561 vezes 3, 19.683. Aí eu venho aqui, ó. Meu 10º termo vai ser igual a 2 vezes 19.683. A 10 é igual a 39.366. Resposta à letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. Quarta. O 8º termo de uma PG, ó, o 8º termo de uma PG é 256. O 4º termo dessa PG é 16. Calcule quem? O primeiro termo. Professor, essa aqui eu não tenho o primeiro termo. Como é que eu vou calcular pela fórmula do termo geral aqui, ó? A1 vezes Q elevado a n menos 1. Primeiro, eu preciso de quê? Da razão, que eu também não tenho. E eu quero calcular quem? O primeiro termo. Percebam aqui o seguinte, ó. N menos 1, eu tenho aqui, ó, N e tenho 1. Se por acaso eu usar A8, vai ser igual a A4 vezes Q elevado a quanto? 8 menos 4. Sacaram como a gente pode resolver essa questão? Então vamos lá, ó. Quem é meu 8º termo? 256. Quem é meu 4º termo? 16. Vezes Q elevado a quanta? A 4. Esse 16 está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividindo. 256 dividido por 16 vai dar 16. 16 vai ser igual a Q elevado a 4. O que é que eu faço agora? Raiz quarta de 16 e raiz quarta de Q elevado a 4. O que é que eu faço aqui? Ó, simplifico, né? Me restou quem? Eu vou inverter só, tá? Então, Q vai ser igual a raiz quarta de 16. O que é que eu posso fazer aqui? Vamos fatorar. Caso alguém tenha uma dúvida sobre fatoração, vai ter um linkzinho aqui, um cardzinho aqui em cima, beleza? Mas vamos lá.
O que é a fatoração? Vamos fatorar em números primos, tá? E qual é o primeiro número primo que eu posso dividir 16? 2. 16 dividido por 2, 8. O próximo, 2 de novo. 8 dividido por 2, 4. O próximo, 2, 2 de novo. Então, 4 dividido por 2, 2. E por último, 2 também. Me restou quem? 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, tá? Eu substituindo lá, ó, vou puxar para cá. Ó. Minha razão vai ser igual a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Agora eu posso, ó, simplificar. Minha razão vale 2. Beleza? Eu vou trazer para cá, porque senão a gente vai ficar sem espaço lá. Que vai ser igual a raiz quarta de 2 elevado à quarta, simplificando, que é igual a 2. Acabamos de encontrar quem? A razão, ou também chamado de quociente. E agora a gente vai calcular quem? O primeiro termo. Então, ó, de novo, utilizando a fórmula do termo geral. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou usar quem aqui? Ó, o A4. A4 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Professor, se eu quisesse usar o A8, eu também poderia? Poderia, mas você iria ter um pouquinho mais de trabalho na hora de resolução aqui, ó, desse expoente, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, quem é A4? 16. Quem é A1? É o que eu quero calcular. Quem é meu quociente? 2. Quem é N? 4. 4 menos 1 aqui, ó. Então, eu vou ter 16 vai ser igual a A1 vezes 2 elevado à terceira. 16 vai ser igual ao primeiro termo vezes 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira, 8. Esse 8 está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, 16 dividido por 8, o primeiro termo vale 2. Resposta, letra B de bola. Beleza? Vamos para o terceiro. Considerando a progressão aritmética de razão 2, então eu vou colocar aqui, ó, PA, tá? Então eu vou ter uma razão 2, e o primeiro termo também 2, e uma PG, uma progressão geométrica, que possui mesma razão e mesmo primeiro termo, então PG, Q igual a 2, e A1 igual a 2. Qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então, eu vou colocar aqui, ó, A10 PG menos A10 PA. Ele quer a diferença entre o 10º termo da progressão geométrica com o 10º termo da progressão aritmética. Então, eu tenho que achar quem aqui, ó, A10 e A10. Vamos agora primeiro para a progressão aritmética. Qual é a fórmula do termo geral de uma PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Onde eu vou calcular quem? O 10º termo. Eu tenho o primeiro termo? Tenho 2. Tenho N? Tenho, é 10. Se eu quero calcular o 10º termo, N vale 10. Menos 1 vezes a minha razão, que também é 2. Então, o 10º termo vai ser igual a 2 mais 10 menos 1, 9 vezes 2. Meu 10º termo vai ser igual. Professor, eu faço aí primeiro a adição ou a multiplicação? Sempre deem preferência à multiplicação ou divisão, tá? E se tiver multiplicação e divisão na mesma conta, sempre deem preferência da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui, ó, multiplicação. Vou ter 2 mais 9 vezes 2, 18. Meu 10º termo vale 20. Agora vamos calcular o 10º termo da PG. Então, a fórmula do termo geral, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu quero calcular o 10º termo, eu sei quem é meu primeiro termo, sei quem é meu quociente ou minha razão. E aqui, ó, N vale 10, 10 menos 1. Então, meu 10º termo vai ser igual a 2 vezes quem? 2 elevado a nona. O que é 2 elevado a nona é aqui, ó. 2 vezes 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 2. 2, 4, 6, 8, 9. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4.
E 2 vezes 2, 4. Me restou um 2 lá, tá? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 vezes 2. 16 vezes 16, 256. Sobrou um 2 lá, ó. 2. 256 vezes 2, 512. Aí eu tenho aqui, ó, a 10 vai ser igual a 2 vezes 512. Meu décimo termo, ou o décimo termo dessa progressão geométrica, vai ser igual a 1024. Aí agora a gente vai lá resolver o que é que a questão pede. A diferença entre o décimo termo da PG com o décimo termo da PA. Então eu tenho aqui, ó, 1024 menos 20. 1024 menos 20 vai dar 1004. Resposta lá, ó, letra E, de escola. Beleza? Sexta questão. Determine o quinto termo de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo, aqui, ó, vale 3, e a razão ou quociente 7. Ele quer calcular quem? O quinto termo. Então, aqui, ó, mais uma vez, a n vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Eu quero calcular quem? O quinto termo. Quem é o meu primeiro termo? 3. Minha razão, 7. Meu n, 5. Lá, ó, 5 menos 1. Então, meu quinto termo vai ser igual a 3 vezes 7 elevado a quarta. 7 elevado a quarta, ó, aqui, ó. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49, vamos fazer aqui no cantinho. 49 vezes 49. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 4, 36. 36 com 8, 44. 9 vezes 4, 36, vai 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 4 e 6, 10, vai 1. 5 e 9, 14, vai 1. 2.401. Então, o quinto termo vai ser igual a 3 vezes 2.401. Vou colocar até aqui, ó, 2.401, tá? Então, A5, ou meu quinto termo, vai ser igual a 3 vezes 2.401. Vamos fazer aqui dentro também? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, 7.203 vai ser o meu quinto termo. Beleza? Agora a última questão. Determine o primeiro termo de uma PG, onde o nono termo é 96 e o sexto termo é 16. Essa questão é muito parecida com a anterior. Então, eu tenho que meu nono termo é 96, eu tenho que meu sexto termo é 12, eu quero calcular meu primeiro termo, e eu preciso calcular quem? Minha razão ou quociente, né? Então, vamos lá, ó. A n vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, tá? Onde, da mesma forma, eu tenho um n aqui, tenho 1. Tenho um n e tenho 1. Então, se eu usar a 9 e a 6, eu vou ter quem? 9 menos 6. Então, ó, quem é meu nono termo? 96. Meu sexto termo, 12. Q vai ser vezes Q elevado a 3. 9 menos 6, 3. Esse 12 está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ser 96 dividido por 12 igual a Q elevado ao cubo. 96 dividido por 12 vai dar, ó, 8. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Raiz cúbica de Q elevado ao cubo e raiz cúbica de 8. Tá? Eu venho aqui, ó, cortei. Meu quociente vai ser igual ao raiz cúbica de 8. Da mesma forma, vamos fatorar em números primos. Aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, substituindo lá, ó, minha razão vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Agora eu posso, ó, cortei aqui, minha razão vai ser igual a 2.
Beleza? Agora vamos calcular quem? O primeiro termo. Então eu vou ter lá, ó, a n vai ser igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Vamos usar quem? O 6, né? O sexto termo. Então, ó, a 6 vai ser igual a 1 vezes q elevado a 6 menos 1. Quem é meu sexto termo? 12. Quem é meu primeiro termo? É o que eu quero calcular. Minha razão, 2 elevado a quinta. Então, eu tenho aqui, ó, 12 vai ser igual a 1 vezes... Quanto é 2 elevado à quinta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 aqui, ó. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Esse 32 está aqui multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, ele vai dividindo. E agora, professor, encerrou aqui. Se a questão lá estiver dessa forma aqui, a alternativa, encerrou. Mas, nesse caso aqui, a gente pode simplificar e achar a fração geratriz. Eu posso fazer conta como aqui, ó. Se eu dividir por 2, então aqui, ó, A1 vai ser igual 12 dividido por 2, 6. 32 dividido por 2, 16. Posso simplificar por 2 de novo, professor? Posso. 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Então, acabamos de encontrar nosso primeiro termo, 3 sobre 8. Essa aqui é a nossa fração geratriz. Beleza? Fração geratriz a gente não pode mais simplificar, tá? Então, essa última questão, estudem, se dediquem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, tá? Que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Siga, curta, compartilhe. Tamo junto. Valeu, turma. Abraço.